Boa noite a todos. Vou tentar ser o mais breve possível, até porque o tempo é muito curto. Gostaria de dizer, antes de mais nada, que antes tarde do que nunca, né? E se o momento foi esse, graças a Deus, obrigado a todos vocês que estão levando esse projeto agora à frente aqui em Rio do Fogo. Esse projeto ele não é só um projeto que ele visa 2, 3, 10, 50 crianças. O exemplo disso é hoje a cidade de Touros. Quando nós assumimos a cidade de Touros, há 1 ano e meio atrás, Touros era uma cidade que tinha uma segurança pública decadente. E isso mudou. Quem vive ou passeia pela cidade ouve isso da boca da própria população. Cada criança dessa que leva para casa o comprometimento de melhorar, ela deixa de causar um efeito negativo muito grande na sociedade. A Guarda Mirim Fernanda, que hoje é Sargento Mirim, passou por um curso de formação. Ela hoje está aqui para representar o restante da Guarda Mirim, que lá se encontra em Todos. E esses miris eles têm um papel muito grande, um papel fundamental na nossa sociedade. Principalmente na questão da aproximação da população junto à Polícia Militar, dentro de um programa que nós chamamos de Polícia Comunitária. Acreditar na polícia é um resgate que nós precisamos fazer e tomar em toda a sociedade. O que a gente vê hoje na televisão é um distanciamento tão grande que muita gente, quando vê um policial aí na rua, foge, corre, se esconde. E essa aproximação ela é extremamente importante. Tão importante, nós percebemos que nós tivemos mais de 80% de redução nas ocorrências de grande vulto na cidade de Touros. Graças principalmente a esse projeto. Por que isso? Porque grande parte das pessoas que ocasionam problemas, quando vem um guarda-mirim, já pensam que ele é o próprio agente do Estado ali investido. O nosso efetivo, com certeza, eu tenho certeza que vocês todos percebem isso aqui em Rio do Fogo, não é de hoje, o efetivo policial no interior ele é muito curto, muito pequeno. Ele praticamente não aparece. Uma cidade como Rio do Fogo ter 2, 3 policiais é uma coisa completamente absurda, com a quantidade de distritos que nós temos. E os guardas-mirins, eles passam a ser um braço estendido, passam a ser uma mão amiga. Eles passam a ser aquilo que nós vemos dentro da nossa casa, e você ter dentro da sua casa alguém que você pode ver e confiar, e essa pessoa ser uma extensão do que é o braço armado do Estado, é algo extremamente importante. E quando se resgata essas crianças, que nós tivemos a oportunidade, lá em Touros, eu falo de lá porque é o exemplo mais vivo que nós temos no nosso Estado hoje. O projeto da Guarda Mirim de Touros, ele já foi requisitado em várias cidades do Estado. Macau, João Câmara, São Miguel do Gostoso, hoje Rio do Fogo. E Rio do Fogo está sendo a primeira cidade em que eu tenho a oportunidade de falar desse projeto. E começou com apenas 3 crianças no dia 11 de agosto do ano passado, que me procuraram porque queriam se distrair. Sim, vereador Adsuns. E queriam se distrair. E nessa distração, em 20 dias, eram 236 crianças, em 20 dias de projeto. Certo? Esse projeto ele tomou uma proporção astronômica. Eu particularmente fiquei extremamente assustado, porque de início ele não era nem um projeto, ele não era nada. Ele era apenas, para mim, era uma forma de distrair 3 crianças, que se transformaram em 236 em menos de 20 dias. Eu gostei do seu nome. Tenente Volchak. Vereador, só fosse rápido, porque nós estamos com pouco tempo. Só para complementar, eu gostaria de ver o resultado de 100 agentes. Qual foi assim, o resultado produtivo de escola, o dia a dia de casa, o dia a dia da comunidade? Certo. Essas nossas crianças, elas passam por um acompanhamento. Lá dentro da cidade de Touros nós temos um acompanhamento. O trabalho é conjunto com a Secretaria de Educação, participa o CRAS, participa o ProJovem, participam vários instrumentos. A Polícia Militar, por sua vez, nossos policiais são voluntários, trabalham diariamente com essas crianças. Nós inicialmente começamos com o trabalho de cansá-los, fazer com que eles gastassem energia que é tão comum a todos os jovens. E gastando essa energia, a gente fez com que eles tivessem o mínimo de tempo e disposição possível para de repente se ocupar com outras coisas. O rendimento escolar aumentou muito. E a gente sabe disso. Eu saí daqui do estado e fui para o Rio de Janeiro. Me sinto uma criança carente quando eu me projeto no tempo. E quando ainda era fuzileiro e fui para o Rio de Janeiro, lá percebi que o ensino e a educação dentro do meu estado, do Rio Grande do Norte, estava muito aquém da realidade do meu país. Certo? E lá, em alguns meses, verifiquei que eu estava muito distante da nossa realidade. Diga-se de passagem, então, o que a gente percebe dentro do interior? Por mais que a gente busque, ainda estamos muito mais distante ainda.
E os nossos ensinamentos lá têm sido no intuito de prepará-los para a vida, não só para o mercado de trabalho, não só para questões políticas, sociais, econômicas, mas para a vida. Porque, na verdade, quem tem fome não pode esperar um dia para, de repente, ir para uma comissão, ou quem, de repente, está se envolvendo com as drogas, uma hora ou um segundo pode ser o tempo necessário para aquela criança tomar uma decisão que vai importar na sua vida inteira. E para mim pouco importa se vão ser 50, 100, 1000, se pelo menos uma dessas crianças for salva, para mim já é mais do que o suficiente e eu vou estar mais do que satisfeito. Porque salvar uma criança não é fácil, principalmente quando ela está envolvida com as drogas. Então, mais uma vez, agradeço a todos vocês e estou disposto aqui a responder qualquer questionamento. Pode ser. Gostei muito da sua fala, excelente. Eu acho que você fechou o discurso dos vereadores no sentido de colocar a necessidade da importância desse projeto, de se votar esse projeto, da urgência desse projeto. Eu não falei, porque geralmente aqui eu falo, Maria da discussão do tempo acabou, eu tenho que não deixando eu falar. Mas aí eu estou pegando esse gancho para a gente perceber, a gente vereador, a importância do acidente. Quando ele mesmo colocou, gente, não importa se é 10, se é 1, a gente conseguir resgatar uma criança dessa, eu falo hoje, agora, como vereador e educadora, quanto o município não vai ganhar? Quanto o município ganha com isso? Então, é só uma curiosidade minha, quanto na questão do relacionamento familiar, porque hoje a dificuldade que se tem entre pais e filhos, principalmente na questão da adolescência. Você acha que está mudando o relacionamento de pais e filhos com esse projeto? Desculpa, muito. Na verdade, inclusive gostaria até que, se possível, o presidente, antes de responder diretamente a sua pergunta, vereador, se o presidente pudesse avaliar, gostaria que, para fechar a minha participação, que vocês pudessem ouvir a própria Guarda Mirim, para que ela pudesse dizer o que foi para ela esse projeto desde o ano passado, que ela acompanha desde o primeiro mês. Essa relação ela mudou e mudou muito. Hoje em dia nós temos pais e, de repente, eu tenho certeza absoluta que isso acontece aqui dentro da cidade de Rio do Fogo. Se alguém tiver discordado de mim, que diga aí, por favor. Mas qual a cidade que não tem um pai ou uma mãe que não sabe como falar e como se dirigir a seus filhos? Que não sabe como falar em relação ao sexo, às drogas, ao problema, à questão dos estudos, a direcionar. Eu, particularmente, eu sou órfão de pai e mãe, e eu passei a minha infância inteira estudando, não sabia para quê, não tinha sequer um direcionamento. Aprendi 4 idiomas diferentes, sozinho, estudando sozinho, mas não tinha direcionamento nenhum. E quando eu cheguei aos 19 anos de idade, fui ser fuzileiro, mas porque eu vi alguém falando daquilo, eu não sabia nem para que serviu o meu estudo. E assim, o direcionamento que a gente tem dado para eles é abrir um leque de opções daquilo que cada um possa de repente desenvolver, tentando encontrar neles as características, as qualidades que cada um possa desenvolver. A questão da liderança, a questão de repente se sobressair. Uma criança que tem uma projeção, ou digamos assim, uma propensão à liderança muito grande, que já seja um líder nato, uma criança dessa que se perde, vereador Pedro, ela pode arrastar consigo aí 10, 50, 100. A gente vê aí hoje aí no Rio de Janeiro um grande exemplo disso, favelas que tem 200, 300 soldados do tráfico, quase que na sua totalidade menores de idade, arrastados por outros líderes negativos, mas líderes construídos por uma sociedade muitas vezes opressora, esmagadora, e a gente, de certa forma, a gente acaba não fazendo o nosso papel. É muito fácil para mim, enquanto policial, simplesmente dar um tapa na cara do vagabundo, como de costume a gente vê por aí, dar um tapa na cara do vagabundo, não querer saber o problema social que cada um enfrenta, não querer saber o porquê que ele está passando, porquê que ele está roubando, porquê que ele está, de repente, cheirando a cola. E muitas vezes a gente critica que, quando normalmente o uso das drogas começa através do cheirando a cola, e muitas vezes quem cheira a cola cheira porque está com fome. E para poder enganar a fome, aquele cidadão acaba cheirando cola. E isso aí é aquilo que ele vai utilizar para, de repente, amenizar a dor que ele sente. E a partir daí vem vários outros problemas. Então, a pergunta da vereadora, essa relação com os pais, ela tem melhorado muito. Eu tenho se procurado constantemente. Um exemplo disso, eu já tive não menos que, pelo menos, umas 5 famílias diferentes
Um dado estatístico da cidade de Torres, quando eu cheguei no meu primeiro dia lá, eu cheguei no dia 5 de agosto de 2010, fui apresentado diretamente, passei na frente e fui apresentado diretamente a 28 bocas de fundo da cidade. Aquilo me deixou, isso somente na sede, não falo nem dos distritos, somente a sede da cidade de Torres, 28 bocas de fundo. Nós conseguimos fechar a 28ª boca de fundo no mês de julho desse ano. Aí eu pergunto, por que nunca foi fechado anteriormente? Sargento? Tenente. Desculpa, eu gostaria que os questionamentos ficassem para depois da sessão. Tenente, muito obrigado pela sua explanação. Ok, obrigado. Mas nós temos um tempo, se pergunta... Deixa eu fazer uma pergunta. Tenente, o seu projeto, estou vendo que é uma maravilha. A minha preocupação é a distribuição dos... O senhor está entendendo o que eu quero falar? A minha preocupação é que não ficar só na sede, que isso é um projeto importante, eu estou vendo. Agora, é um projeto que tem que ser distribuído para o município. O senhor está entendendo o que eu estou falando? Jamais eu vou ser contra. Entendeu? Porque está tirando alguém da rua para se educar e educar alguém. Agora, presidente, eu acho que tem que ser só na sede. Se é 235 agente mirim, para quem quiser balançar a cabeça, eu estou falando o que eu acho.